10ª lição. Uma personalidade atraente. Querer é poder. O que é uma personalidade atraente? Naturalmente, a resposta a isso será uma personalidade que atrai. Mas o que é que faz com que uma personalidade atraia? É o que vamos ver. Nossa personalidade é a soma total das características e sinais peculiares que nos distinguem de todas as outras pessoas. As roupas que vestimos, os traços do nosso rosto, o tom da nossa voz, os nossos pensamentos, o caráter que desenvolvemos com esses pensamentos. Tudo isso faz parte da nossa personalidade. Se a nossa personalidade é atraente ou não, isso é outra coisa. A parte mais importante da personalidade é a que é representada pelo caráter, sendo, assim, a parte que não é visível. O estilo das roupas, a sua propriedade, desempenham uma parte importante nessa questão de personalidade. Pois é uma verdade que todos formarão a primeira impressão sobre uma pessoa pelo que observarem da sua aparência. Até mesmo a maneira de apertar a mão forma uma parte importante da nossa personalidade. Tem muita importância quanto a atrair ou repelir as pessoas. Tal arte pode ser cultivada. A expressão dos olhos também desempenha uma parte importante quanto à personalidade, pois há pessoas, muito mais numerosas do que se pode imaginar, que podem ver através dos olhos, no coração, e desvendar o que nele está escrito, pela natureza dos nossos mais recônditos pensamentos. A vitalidade do corpo, algumas vezes chamada magnetismo pessoal, também constitui importante parte da personalidade. Agora vejamos de que maneira arranjar essas exterioridades, de modo que sirvam para dar expressão à nossa personalidade, para que ela atraia as pessoas. Sempre há um meio de expressar o conjunto da personalidade, de maneira que ela sempre atraia, por mais desgraciosa que a pessoa seja. Esse meio é o seguinte: ter um interesse profundo pelo que os outros fazem. Ilustrarei exatamente o que quero dizer narrando aqui um acontecimento que me sucedeu há alguns anos e que me proporcionou uma ótima lição sobre a arte de vender. Um dia apareceu no meu escritório uma senhora idosa que me mandou seu cartão com um recado dizendo que precisava falar-me pessoalmente. Por mais que insistisse, o meu secretário não conseguiu que ela dissesse o objetivo da visita. Assim, pensei que se tratasse de alguma pobre criatura que quisesse vender-me um livro qualquer, e, lembrando-me de que minha mãe também era mulher, decidi-me ir até a sala de espera e comprar o livro, fosse ele qual fosse. Rogo ao leitor que siga o caso com atenção, em todos os seus detalhes, pois encontrará também aqui uma excelente lição sobre a arte de vender. Quando atravessei o corredor que conduzia do meu escritório particular à sala de espera, a senhora, que estava de pé junto à porta, lançou-me um sorriso. Tenho visto muita gente sorrir, mas em toda a minha vida nunca vi alguém sorrir com tanta doçura. Era um desses sorrisos contagiantes, pois imediatamente aprendi o seu espírito e sorri também. Ao entrar na sala, a senhora estendeu-me a mão. Ora, eu tenho por hábito nunca me familiarizar muito com as pessoas que me procuram pela primeira vez, pela simples razão de que se torna depois muito difícil dizer um não, se o visitante me fizer qualquer pedido que eu não desejo conceder. Entretanto, aquela simpática senhora lançou-me um olhar tão doce e tão inofensivo que lhe estendi também a mão. Quando ela apertou, descobri que não somente tinha aquele sorriso atraente, como também o seu aperto de mãos era magnético. Apertou a minha mão com firmeza, mas sem exagerar, de tal modo que enviou ao meu cérebro a ideia de que me fazia uma honra. Fez-me sentir que estava realmente satisfeita por me apertar a mão, e acreditei que estivesse mesmo. Penso que aquele aperto de mãos veio de dentro do seu coração. Tenho cumprimentado milhares de pessoas durante a minha vida pública, mas não me lembro de ter encontrado jamais alguém que compreendesse tão bem essa arte como aquela senhora. No momento em que ela tocou a minha mão, me senti deslizando e compreendi que ela conseguiria de mim o que viera a pedir, fosse lá o que fosse. Em outras palavras,
Aquele sorriso penetrante e seu caloroso aperto de mãos desarmaram-me e fizeram de mim uma vítima resignada. Com um simples gesto aquela senhora fez-me sair da couraça em que habitualmente me defendo da maioria dos vendedores que me procuram para vender alguma coisa que não desejo adquirir. Voltando a uma expressão que já tem sido frequentemente empregada nas lições anteriores. Aquela gentil visitante neutralizou minha mente e fez-me desejar ouvi-la. Chegamos agora ao ponto em que a maioria dos vendedores cambaleia e quebra o pescoço, para falar figuradamente, pois é tão inútil tentar vender alguma coisa, antes de conseguir que o cliente consinta em nos ouvir. Como ordenar a terra que interrompa o seu movimento de rotação. Note o leitor como aquela senhora empregou um sorriso e um aperto de mãos como os instrumentos necessários para abrir a janela que conduzia ao meu coração. Porém, não chegamos ainda à parte mais importante. Vagarosamente, com ar deliberado, como se tivesse diante de si um tempo infinito, estou certo de que tinha realmente naquele momento, pelo menos no que concernia a minha pessoa, a senhora começou a tornar realidade o primeiro passo para sua vitória, dizendo: vim aqui somente para dizer-lhe que, na minha opinião, o senhor está realizando o trabalho mais admirável que qualquer homem pode realizar hoje em dia. Cada palavra que pronunciava era acentuada por uma pressão delicada, conquanto firme, na minha mão, e enquanto falava, olhava através dos meus olhos, para dentro do meu coração. Depois que voltei à consciência de mim mesmo, o caso provocou troças entre os meus auxiliares, os quais diziam que quase desmaiei de emoção. Dirigi-me à porta do meu gabinete particular, dizendo: rogo-lhe que entre, cara senhora. E fiz uma reverência toda especial, digna dos cavaleiros das eras passadas. Quando ela entrou no escritório, indiquei-lhe a cômoda poltrona que costumava ocupar a minha mesa de trabalho, e fui sentar-me numa cadeira pequena, pouco cômoda, que em circunstâncias ordinárias empregaria como um meio de desencorajar aqueles que viessem tomar o meu tempo. Durante 3/4 de hora escutei maravilhado uma das mais brilhantes e encantadoras palestras que já ouvi em toda a minha vida. E era minha visitante quem falava principalmente. Desde o início tomou a iniciativa e dirigiu a conversa. E até o fim daqueles 3/4 de hora não encontrou da minha parte nenhuma inclinação para desafiar-lhe esse direito. Repito, pois receio que o leitor não tenha apreendido toda a importância do fato. Eu a ouvia voluntariamente. Chego agora a um ponto da minha história que poderia ter me feito corar de confusão se não fosse o fato de que o leitor e eu estamos separados pelas páginas deste livro. Mas devo reunir toda a minha coragem para dizer a verdade inteira. De outra maneira o caso perderia muito da sua significação. Conforme já declarei, a minha visitante encantou-me com uma conversa brilhante e encantadora, durante 3/4 de hora. Agora, sobre que assunto discorreria? Não. O leitor está absolutamente enganado. Aquela senhora não tentava me vender livro algum, nem pronunciou uma vez que fosse o pronome eu. Contudo, não somente tentava me vender alguma coisa como a vendia realmente. O que ela me vendia era eu próprio. Mal se sentara na grande poltrona estofada e já desfizera um embrulho que trazia e que eu pensara ser um livro. De fato, ela trazia uma coleção completa, para um ano, da revista Earl's Golden Rule, por mim editada. Começou a voltar às páginas das revistas e a ler certos trechos que marcara num ponto ou no outro, assegurando que sempre acreditara na filosofia que aquelas páginas apoiavam. Então, depois que fiquei num estado de completo mesmerismo, e inteiramente receptivo, a minha visitante desviou, com todo o tato, a nossa conversa para um assunto que, segundo desconfio, tinha em mente discutir comigo, muito antes de apresentar-se no meu escritório. Mas e é esse outro ponto no qual a maioria dos vendedores sempre erra. Ela inverteu a ordem da conversa. Se tivesse começado por onde terminou, tudo indica que eu não lhe teria oferecido a minha cômoda poltrona. Durante os 3 últimos minutos da sua visita, com grande inteligência, ela me apresentou as vantagens de certos títulos que vendia. Não me pediu que os comprasse, mas o modo como me falou das vantagens dos títulos em questão e mais o meio que empregou para me causar tão boa impressão tiveram o mérito psicológico de fazer com que eu quisesse comprá-los.
Em suma, não comprei os títulos, mas a minha visitante realizou a transação, pois peguei imediatamente o telefone e apresentei-a, naquele mesmo instante, a um amigo, que comprou 5 vezes mais do que ela pretendia me vender. Para pensar com clareza, um homem deve ter períodos regulares de solidão, a fim de poder concentrar-se e dar largas à imaginação, sem distrações. Thomas Alva Edison, se aquela mesma senhora, ou qualquer outra pessoa dotada do tato e da personalidade que ela possuía, procurasse me visitar outra vez, eu me sentaria e ouviria durante 3/4 de hora. Todos nós somos humanos e mais ou menos vaidosos. Todos nos parecemos neste ponto. Ouvimos com interesse aqueles que têm o tato de falar sobre as coisas que temos profundamente no coração. Então, por um sentimento de reciprocidade, ouvimos também com interesse quando o interlocutor finalmente desvia a conversa para o assunto que lhe toca mais de perto o coração. E, afinal, não somente caímos como patos, mas ainda dizemos: que personalidade admirável! Dirigia há anos, em Chicago, uma escola para vendedores de apólices de uma companhia que empregava mais de 1.500 pessoas. Para completar as fileiras dessa grande organização, tínhamos de treinar e colocar nada menos que 600 novos vendedores todas as semanas. De todos os milhares de candidatos, homens e mulheres, que passaram por essa escola, apenas um aprendeu o significado do princípio que agora descrevo, logo na primeira vez que me ouviu analisá-lo. Esse rapaz nunca tentara vender títulos e confessou, com toda a franqueza, quando entrou para a escola, que nunca fora vendedor. Vejamos agora se ele era ou não. Terminado seu curso, um dos vendedores astros tentou fazer uma pilhéria com ele, julgando que se tratasse de uma dessas pessoas muito crédulas, que dão ouvidos a tudo que escutam. Assim, esse vendedor antigo deu-lhe um indício de um lugar onde se poderia com facilidade colocar alguns títulos. Ele mesmo poderia fazer o negócio, mas queria ajudar o colega. O provável comprador era apenas um artista comum, que compraria com tanta facilidade que ele, sendo um astro no campo das vendas, não desejava perder tempo com tal cliente. O novato, porém, ficou encantado com o que ouviu e dirigiu-se imediatamente à casa do tal artista. Logo que ele saiu, o astro reuniu os seus colegas e contou-lhes como havia pregado uma peça no outro. Na realidade, o tal artista era um homem muito rico e esse vendedor perdera quase um mês tentando vender-lhe títulos, sem nada conseguir. Aconteceu depois que todos os vendedores desse grupo tinham procurado o tal pintor, mas nenhum conseguirá vencê-lo. Havia cerca de 1h30 que o vendedor tinha saído, quando voltou e encontrou todos os astros, que o esperavam com um sorriso. Para a surpresa de todos, porém, o novato trazia nos lábios um sorriso feliz. Os vendedores se interrogavam com olhares, pois não haviam esperado que o outro voltasse com aquele ar satisfeito. Então, conseguiu realizar o negócio? Perguntou o autor da pilhéria. Naturalmente, respondeu o novato traço, e verifiquei que esse pintor é justamente como o senhor disse. É um perfeito cavalheiro e um homem muito interessante. E metendo a mão no bolso tirou um contrato e um cheque de $2.000. Os vendedores antigos tiveram curiosidade de saber como aquilo acontecera. Ora, não houve nenhuma dificuldade, replicou o outro. Apenas entrei e falei-lhe durante alguns minutos. Foi ele próprio quem começou a falar sobre títulos e apólices e disse que queria comprá-los. Dessa maneira, na verdade, não precisei vender. Ele comprou por sua vontade. Quando tive conhecimento da história, chamei o rapaz. Pedi-lhe que me descrevesse detalhadamente a maneira como realizar a transação e narrou-a que tal como ele me contou. Quando chegou ao ateliê, encontrou o pintor trabalhando tão absorvido que não deu conta da sua entrada. O vendedor procurou a melhor posição para admirar o quadro e ali permaneceu, sem dizer uma palavra. Finalmente o pintor o viu. O vendedor pediu desculpas pela intromissão e começou a falar sobre o quadro no qual o artista trabalhava. Ele entendia bastante de arte, assim pôde falar com facilidade e inteligência sobre o trabalho que via e mostrou-se realmente interessado pelo assunto. Gostou do quadro e disse-o com franqueza ao pintor, que não se zangou com isso,
Por quase 1 hora os dois homens falaram apenas sobre arte, ocupando-se principalmente do quadro que estava no cavalete. Por fim o pintor perguntou o nome do visitante e qual a sua profissão. O vendedor. O vendedor, sim, pois ele se mostrava um verdadeiro mestre em tal arte, respondeu prontamente. Não se preocupe com a minha profissão ou com o meu nome. Estou mais interessado pelo Senhor e pela sua arte. O artista sorriu satisfeito. As palavras do outro caíram nos seus ouvidos como os acordes de uma doce música. Mas, não querendo ser suplantado em polidez pelo seu visitante, insistiu em saber dos motivos que o haviam levado ao seu ateliê. Então, com ar de grande constrangimento, esse vendedor hábil, esse verdadeiro astro, apresentou-se e disse qual era a sua profissão. Fez uma rápida descrição dos títulos que vendia e o pintor ouviu, como se sentisse prazer em cada palavra que escutava. Está bem, disse em seguida o outro. Tenho sido idiota. Outros vendedores da sua organização já têm tentado me vender esses títulos, mas falaram apenas em negócio. A verdade é que me aborreceram de tal modo que fui obrigado a pedir a um deles que se retirasse. Deixe ver se me lembro do nome desse seu colega. Ah, sim, já sei. Era Perkins. Justamente o astro que se lembrara de dar o trote no principiante. O senhor, porém, apresentou tudo de modo diferente e deixou-me ver que fui bastante tolo, pois não descobri as vantagens dos tais títulos. Mas agora quero adquirir $2.000 de apólices, comprando-as ao senhor. Pensemos nesta frase. O senhor, porém, apresentou tudo de modo diferente. Como foi que esse vendedor inexperiente pôde apresentar as coisas de modo tão diferente? Ou, em outras palavras, que fez aquele hábil vendedor para ganhar o cliente? Vendeu-lhe as apólices? Não. O que vendeu foi o quadro que o artista pintava naquele momento, no seu ateliê. Os títulos e as apólices foram apenas um incidente. Não esqueçamos o seguinte. Esse hábil vendedor lembrou-se da história daquela senhora que me entreteve durante 3/4 de hora, falando sobre o que mais me interessava. E isso impressionou a tal ponto que ele se decidiu a estudar os seus clientes em perspectiva a fim de descobrir o que mais os interessava e falar-lhes sobre isso. Esse novato ganhou $7.900 de comissões, no primeiro mês de trabalho, ultrapassando os principais vendedores. E o que há de mais trágico em tudo isso é que nenhum deles procurou saber como e por que aquele novato se tornou o astro da organização. Fato esse que justifica plenamente, na minha opinião, a reprimenda um tanto severa da 9ª lição, com a qual talvez o leitor tenha ficado ofendido. Carnegie, Rockefeller, James J. Hill e Marshall Field acumularam fortuna por meio dos mesmos princípios que estão à disposição de qualquer indivíduo. Nós, porém, nos limitamos a invejar as suas grandes fortunas e nunca pensamos em estudar a sua filosofia e adaptá-la ao nosso uso pessoal. Olhamos para um homem que venceu na vida e admiramos que tivesse conseguido triunfar, mas nos descuidamos de analisar os seus métodos e esquecemos também o preço que ele teve de pagar para a preparação cuidadosa e bem organizada que foi necessária, antes que pudesse colher os frutos dos seus esforços. Durante todo este curso o leitor não encontrará um só princípio que seja novo. Todos eles são tão velhos quanto a civilização. Entretanto, apenas poucas pessoas sabem aplicá-los. O rapaz que conseguiu vender aquelas apólices ao pintor não era somente um vendedor genial. Era também um homem que possuía uma personalidade atraente. Em geral, não era considerado como tal. E daí talvez viesse a ideia do outro, de pregar-lhe uma peça cruel. Mas mesmo uma pessoa simples pode ter uma personalidade atraente aos olhos daquele cujo trabalho elogia. Sem dúvida, haverá alguém que interprete mal o princípio que procuro agora deixar bem claro e conclua que qualquer forma de adulação barata pode substituir um interesse genuíno e sincero. Espero porém que o leitor não seja um desses, e sim, pelo contrário, uma pessoa que compreenda a verdadeira psicologia sobre a qual esta lição é baseada, e que terá interesse em estudar as outras pessoas de modo a encontrar nelas ou no seu trabalho algo que admire realmente.
Apenas dessa maneira poderá desenvolver uma personalidade irresistivelmente atraente. Nenhum homem pode conseguir grandes triunfos se não estiver disposto a fazer sacrifícios pessoais. Bem depressa observará o leitor que os princípios sobre os quais se baseia esta lição estão intimamente relacionados com os que constituem os fundamentos da sétima lição, sobre a imaginação. Observará, também, que esta lição é baseada nos mesmos princípios gerais que formam a parte mais importante da 13ª lição, sobre a cooperação. Apresentamos agora algumas sugestões muito práticas sobre a maneira como as leis da imaginação, cooperação e personalidade atraente podem ser fundidas ou coordenadas para coisas proveitosas por meio da criação de ideias úteis. Todo pensador sabe que as ideias são o início de qualquer realização coroada de êxito. Contudo, a pergunta que se faz mais frequentemente é a seguinte: como é possível criar ideias que façam ganhar dinheiro? Em parte, responderemos a esta pergunta nesta lição, sugerindo algumas ideias novas, todas elas possíveis de desenvolver-se e tornar-se lucrativas por quem quer que seja, e em qualquer parte. Plano número 1. A guerra de 1914 privou a Alemanha do seu enorme comércio de brinquedos. Antes da guerra, os Estados Unidos compravam a maioria dos brinquedos que importavam nos mercados da Alemanha. Na nossa época, porém, já não compramos brinquedos alemães e por muito tempo não voltaremos talvez a comprá-los. Os brinquedos constituem uma necessidade em todos os países, muitos dos quais já não os comprarão a Alemanha. O único competidor do americano é o Japão, porém seus brinquedos são de qualidade tão inferior que essa competição nada significa. Mas que espécie de brinquedos fabricarei e onde encontrarei o capital necessário para operar o negócio? Perguntará o leitor. Em primeiro lugar, vá a uma casa de brinquedos e descubra qual a espécie que é vendida com mais facilidade. Se não se julgar competente para introduzir melhoramentos em alguns dos brinquedos que se vendem atualmente, ponha um anúncio procurando um inventor que tenha qualquer ideia para fabricar brinquedos vendáveis, e logo encontrará o talento mecânico que suprirá o que falta no seu empreendimento. Peça-lhe para fazer um modelo do brinquedo que deseja. Em seguida procure um pequeno fabricante, um serralheiro, um mecânico, etc. e mande fabricar os seus brinquedos. Saberá, então, quanto custa o produto e poderá ir a qualquer grande negociante, atacadista ou distribuidor e fazer um contrato para a venda de toda a produção. Se encontrar um comerciante hábil, poderá financiar todo o projeto com os poucos recursos que despendeu com o anúncio. Uma vez encontrado o inventor, poderá entrar num acordo com ele, para que fabrique o modelo nas suas horas de lazer. Prometa-lhe um bom emprego logo que a empresa começar a funcionar. Provavelmente, ele lhe dará todo o tempo de que precisar para poder lhe pagar. Ou, então, pode trabalhar em troca de um interesse no negócio. Poderá conseguir que o fabricante dos brinquedos espere pelo dinheiro até que recebe o pagamento da firma ao qual os vendeu. Se for necessário, poderá fazê-lo assinar o recibo dos brinquedos vendidos e deixar que o dinheiro vá diretamente para ele. Sem dúvida, se tiver uma personalidade extraordinariamente atraente, e se for, além disso, dotado de considerável habilidade para organizar, poderá levar o modelo do brinquedo a um homem que disponha de meios, o qual, em troca de um interesse no negócio, lhe assegurará o capital para manufaturá-lo. Se desejar saber o que mais se vende, observe um grupo de crianças brincando, estude os seus gostos e as suas aversões, e descubra o que mais as diverte. Dessa maneira conceberá, provavelmente, uma ideia para fabricar o brinquedo. Para inventar não é preciso gênio. Senso comum é tudo o que é necessário. Limite-se a descobrir o que agrada às pessoas. Procure produzir melhor do que os outros. Dê ao produto um quê de individualidade. Torne-o original. Não tema os homens. Não os odeie. Não deseja a desgraça alheia e é mais do que provável que terá muitos amigos. Gastamos muito por ano com brinquedos para os nossos filhos. Faça com que o brinquedo seja tão útil quanto interessante. Torne-o mais instrutivo possível, que distraia e instrua ao mesmo tempo. Assim, venderá facilmente. Se se trata de alguma espécie de jogo,
Faça com que ensine a criança alguma coisa de útil: a geografia, a aritmética, a língua materna, a fisiologia, etc. Ou, melhor ainda, fabrique um brinquedo que obrigue a criança a correr e a saltar ou a fazer qualquer outra espécie de exercício. As crianças adoram movimento, o que é salutar para elas, especialmente quando estimuladas pelo interesse do brinquedo. Um equipamento de beisebol para jogar dentro de casa seria muito vendável, principalmente nas grandes cidades. Elabore um dispositivo no qual a bola será presa a um cordão, o qual penderá do teto, de modo que uma criança possa arremessar a bola contra a parede e em seguida afastar-se e bater nela com um bastão, quando ela retroceder. Em outras palavras, faça um jogo de beisebol que possa ser jogado por uma criança sozinha. Plano número 2. Este plano interessará apenas aqueles que têm confiança em si mesmos e ambição suficiente para correr o risco de assegurar para si um grande rendimento. O que, podemos acrescentar, muita gente não possui. É uma sugestão que podia ser posta em prática pelo menos por umas 40 ou 50 pessoas em cada grande cidade dos Estados Unidos, e por um número mais restrito nas cidades menores. Destina-se àqueles que já sabem redigir anúncios, escrever sobre assuntos comerciais, redigir circulares e coisas semelhantes. E esperamos que o leitor possua essas habilidades. Para fazer uso prático e útil desta sugestão é necessária a cooperação de uma boa agência de publicidade de umas 5 firmas ou indivíduos que façam publicidade suficiente para garantir as suas aquisições por intermédio de uma agência. Você irá, primeiro, à agência, a qual fará uma proposta para trabalhar, recebendo 7% de todos os negócios que conseguir. Qualquer agência digna de confiança lhe dará essa comissão pelos contratos que conseguir. Em seguida, procure uma firma ou um comerciante cujos anúncios deseja obter, e dirá que quer trabalhar sem compensação. Diga então o que pode e pretende fazer em favor da firma, no sentido de aumentar os seus negócios. Se a firma tiver um chefe de publicidade, você poderá se tornar o seu auxiliar, virtualmente, sem salário, com uma condição, isto é, todos os anúncios serão colocados por intermédio da agência com a qual está relacionado. Por meio desse acordo, a firma ou o indivíduo cujos anúncios assegura terá o benefício dos seus serviços pessoais, sem custo, e não pagará mais anunciando por intermédio da sua agência do que pagaria anunciando em qualquer outra agência. Se os seus argumentos forem convincentes, e se preparar com cuidado o seu caso, vencerá sem muita dificuldade. Essa transação pode ser repetida até você conseguir o número de firmas que puder manejar com vantagem, isto é, nas condições habituais, não mais de 10 a 12, provavelmente menos. Se um ou mais dos seus clientes gasta mais de $25.000 por ano em anúncios. Se o leitor for um competente redator de anúncios e tiver habilidade para ter ideias novas e práticas para os seus clientes, será fácil conservar os negócios com essas firmas anos a fio. Naturalmente, não deverá aceitar mais trabalho do que pode dar conta pessoalmente. Deve gastar parte do seu tempo no escritório de cada um dos seus clientes. De fato, deve ter uma mesa e material de trabalho no próprio local, de modo a poder adquirir informações de primeira mão quanto aos problemas comerciais das firmas a que serve, bem como estar a par dos seus artigos e mercadorias. Por meio desse esforço você dará à agência para onde trabalha a reputação de fornecer serviços eficientes, e agradará aos seus clientes, que lucrarão com os resultados satisfatórios dos seus esforços. Enquanto satisfizer a agência e as firmas às quais serve, terá o emprego garantido e, ao mesmo tempo, ganhará dinheiro. Poderia fazer uns $25.000 por ano, e assim os seus 7% de comissão poderiam elevar-se a $17.500. Uma pessoa com habilidade excepcional poderá elevar essa soma a uma cifra muito maior, podendo conseguir um rendimento anual de $25.000, conquanto a média do que se pode esperar ganhar, razoavelmente,
seja de 5.000 a 7.500 dólares. Podemos ver que esse plano apresenta grandes possibilidades. Fornece trabalho independente e 100% de possibilidade para ganhar dinheiro. Pode ser até mesmo melhor do que exercer o cargo de chefe de publicidade, mesmo ganhando igual salário, pois praticamente a pessoa fica em condições de trabalhar por conta própria. Plano número 3. Esse plano pode ser posto em prática por qualquer pessoa com inteligência mediana e com pouco preparo. Basta ir a uma gráfica importante e fazer um acordo para manejar todos os negócios que lhe puder arranjar, mediante uma comissão, digamos, de 10% sobre o bruto. Procure então os principais clientes do material impresso e consiga amostras do material que empregam, mediante sociedade ou acordo de trabalho com o artista. Examine em seguida o material impresso. Introduza melhoramentos onde isso for possível, como, por exemplo, nas ilustrações que já existem ou incluindo outras, tornando, em suma, as publicações mais interessantes. Se não souber redigir, associe-se com alguém que saiba. O seu sócio percorrerá todos os exemplares de material impresso e procurará melhorá-los em todos os sentidos possíveis. Logo que estiver terminado o trabalho, volte à firma onde arranjou o material e mostre o que pode fazer para aperfeiçoá-lo. Contudo, não fale sobre as vantagens que obterá com isso enquanto não tiver mostrado a que ponto pode melhorar o material impresso. Provavelmente, conseguirá os negócios dessa firma em troca dessa espécie de serviço relacionado com todos os trabalhos impressos que a firma tiver feito. Se trabalhar bem, dentro em pouco terá todos os clientes que puder manejar com o seu sócio, e que poderão render 5.000 dólares por ano para cada um. Qualquer proveito que tirar do trabalho dos outros, em relação com os planos aqui descritos, será legítimo, pois é um proveito ao qual tem direito, pela sua habilidade para organizar e pelo fato de reunir o talento necessário para tornar satisfatório o seu trabalho. Se entrar para o comércio de brinquedos, terá direito a um lucro sobre o trabalho dos que fabricam os artigos, pois foi graças à sua habilidade que eles conseguiram o emprego. É mais que provável que a sua inteligência e habilidade, acrescentadas às dos seus auxiliares, aumentarão grandemente a capacidade de ganhar dinheiro destes últimos a um ponto tal que eles podem muito bem permitir que junte algum dinheiro com os seus esforços, pois ainda assim ganharão muito mais do que poderiam ganhar sem a sua direção. Você deseja ou não escolher um desses planos, tirando proveito deles? Não vê por sua parte nada de censurável neles. Se é empregado de qualquer pessoa ou firma, não é possível que o chefe dessa firma ou essa pessoa, com a sua capacidade de organizar e financiar etc., esteja aumentando também a sua capacidade de ganhar dinheiro. Quer deixar de ser empregado para se tornar empregador. Por sua vez, não o censuramos por isso. Qualquer pessoa normal deseja fazer o mesmo. E o primeiro passo a dar para isso é servir a firma ou ao indivíduo para quem trabalha da mesma maneira que desejaria ser servido, se fosse esse indivíduo um chefe de firma. Quem são os maiores empregadores de hoje? Serão por acaso os filhos de homens ricos que se tornaram herdeiros? Nada disso. São pessoas que se ergueram de todas as fileiras do trabalho, mesmo das mais ínfimas. Homens e mulheres que não tinham mais oportunidades do que o leitor tem, adquiriram os seus postos graças à capacidade que lhes tornou possível dirigir os outros de modo inteligente. O leitor pode também adquirir essa capacidade, se experimentar. Na sua própria cidade pode haver gente que tirará proveito de conhecê-lo e que por sua vez poderá dar-lhe lucros. Pode haver quem deseje vender uma mercearia para instalar um cinema. Por outro lado, pode haver também alguém que deseje o contrário, isto é, vender um cinema para abrir uma mercearia. Não poderia o leitor aproximar essas pessoas? Nesse caso, poderia servir a ambos, e teria naturalmente uma boa remuneração. Na sua cidade, de certo, há pessoas que têm necessidade dos produtos das fazendas das imediações. Essas fazendas têm proprietários que desejam vender os seus produtos aos habitantes das cidades. Se puder encontrar um meio de transportar os produtos diretamente da fazenda para o consumidor da cidade, poderá fazer com que o fazendeiro ganhe mais pelos seus produtos e, ao mesmo tempo,
o consumidor poderá consegui-los por menos e haverá ainda uma margem para que seja pago por sua habilidade em reduzir o caminho entre o produtor e o consumidor. A aspiração é maior que a realização, pois nos conserva sempre uma ascensão, em busca de um objetivo inatingível. Em geral, nos negócios, há sempre duas classes: os produtores e os consumidores. A tendência da nossa época é para encontrar qualquer meio de aproximar as duas classes, sem muitos intermediários. Encontre um modo de diminuir o caminho entre o produtor e o consumidor e terá criado um plano que poderá servir às duas classes e dar-lhe ainda lucros. Se o leitor puder criar tal plano, tem direito a uma boa proporção do que economiza para o consumidor e a outra parte igualmente vantajosa do lucro que proporciona ao produtor. É preciso, porém, adverti-lo que, seja qual for o plano criado como meio de ganhar dinheiro, ele deve, antes, diminuir um pouco o custo para o consumidor do que aumentá-lo, por pouco que seja. Esse negócio de aproximar o produtor do consumidor é proveitoso quando conduzido de maneira equitativa para ambos, e sem a cobiça de querer agarrar tudo o que aparece. Por exemplo, o povo norte-americano é extraordinariamente tolerante para com os aproveitadores que impõem os preços. Há, porém, um limite que nem mesmo os mais ousados se atrevem a ultrapassar. Pode estar certo elevar grandemente os preços no mercado de diamantes, mas quando os preços dos gêneros alimentícios, das roupas e de outros artigos de primeira necessidade começam a subir demasiadamente, os exploradores podem cair no desagrado do povo. Se o leitor deseja enriquecer e tem coragem para arcar com as responsabilidades que sempre acompanham a riqueza, inverte os métodos habituais de adquiri-la, ofertando os seus artigos e suas mercadorias pelo menor lucro possível, em vez de tirar deles lucros exorbitantes. Ford achou que era vantajoso pagar aos seus operários não o menos que pudesse pelo seu trabalho e sim tanto quanto seus lucros permitissem. Também julgou muito mais proveitoso reduzir o preço dos seus automóveis enquanto outros fabricantes, muitos dos quais fracassaram há muito, continuavam a elevar os preços dos seus. De certo, muitos planos vantajosos por meio dos quais se pode explorar o consumidor sem correr o risco de ir parar na prisão. Porém, você desfrutará de muito mais sossego de espírito e, provavelmente, mais lucros. Afinal de contas, se o plano, depois de completo, seguir o sistema de Ford. De certo, você já ouviu falar muito mal de John D. Rockefeller. Porém, a maior parte desses boatos foi inventada por aqueles que desejariam ter o dinheiro dele, mas não possuíam habilidade para ganhá-lo. Seja qual for a opinião do leitor sobre Rockefeller, não convém esquecer que ele começou a vida como um humilde guarda-livros e foi subindo pouco a pouco, até atingir o auge, principalmente em virtude da sua capacidade para organizar e dirigir outros, menos hábeis, de maneira inteligente. Lembremos, ainda, do tempo em que ele tinha de pagar 25 centavos por um galão de óleo de lâmpada e caminhar 3 quilômetros, sob sol forte, para levá-lo para casa numa lata. Hoje, os vagões de Rockefeller entregam a gasolina nas cidades ou nas fazendas por pouco mais da metade desse preço. Quem terá o direito de censurar Rockefeller por causa dos seus milhões? Quando ele reduziu sensivelmente o preço de um artigo de primeira necessidade, Rockefeller poderia muito bem ter aumentado o preço do óleo para 50 centavos de dólar, mas duvidamos seriamente de que ele fosse hoje milionário se tivesse feito isso. Muita gente deseja ganhar dinheiro, mas 99% dos que iniciam um plano para conseguir isso dão a maior importância ao sistema por meio do qual adquirir o dinheiro e não dão nenhuma atenção ao serviço a ser prestado em troca da fortuna. Uma personalidade agradável é a que faz uso da imaginação e da cooperação. Citamos os exemplos da maneira como ideias podem ser criadas, a fim de mostrar ao leitor como coordenar as leis da imaginação, da cooperação e de uma personalidade agradável. Analisemos qualquer homem que não possua uma personalidade agradável e veremos que lhe faltam também as faculdades da imaginação e da cooperação. Chegou o momento de introduzirmos uma das maiores lições que já se escreveram sobre a personalidade. É também uma das lições mais eficientes que se escreveram sobre vendas.
pois os assuntos personalidade atraente e arte de vender devem sempre andar de mãos dadas, são inseparáveis. Refiro-me à obra-prima de Shakespeare, que é o discurso de Marco Antônio nos funerais de César. Talvez o leitor já conheça essa oração, mas ela é apresentada aqui como interpretações entre parênteses, que podem auxiliá-lo a encontrar aí um novo sentido. Congratule-se consigo mesmo quando chegar a enxergar menos os defeitos alheios e mais os seus, pois então estará em companhia de homens realmente grandes. A cena era a seguinte: César está morto, e Brutus, o assassino, é chamado para dizer à população romana, junto ao cadáver, por que motivo matou César. Imagine o leitor uma multidão ululante, pouco favorável a César e que já acreditava que Brutus tivera um gesto nobre, matando-o. Brutus sobe a tribuna e faz um breve relato das razões que o levaram a suprimir César. Convencido de que havia ganho, voltou a sentar-se. A sua atitude era daquele que julga que a sua palavra vai ser aceita sem discussão. Era uma atitude altiva. Marco Antônio sobe por sua vez à tribuna, sabendo que a multidão é contra ele, por ser amigo de César. Num tom de voz humilde e baixo, Marco Antônio começa a falar. Marco Antônio, venho falar-vos em nome de Brutus. Quarto cidadão, que diz ele de Brutus? Terceiro cidadão, diz que é em nome de Brutus que está aqui para nos falar. Quarto cidadão, é melhor que ele não fale mal de Brutus aqui. Primeiro cidadão, esse César era um tirano. Terceiro cidadão, certamente é uma felicidade que Roma se tenha visto livre dele. Segundo cidadão, silêncio. Ouçamos o que Antônio vai dizer. Observe-se na sentença inicial de Antônio o seu método inteligente de neutralizar a mente dos seus ouvintes. Marco Antônio, amáveis romanos, todos, silêncio. Ouçamo-lo. Se Antônio tivesse iniciado a sua oração com um ataque a Brutus, a história de Roma teria sido diferente. Marco Antônio, amigos romanos, concidadãos, prestai-me atenção. Aqui estou para enterrar César, e não para louvá-lo. Aliou-se com o que sabia ser o estado de espírito dos seus ouvintes. O mal que os homens praticam lhes sobrevive. O bem, porém, é sempre enterrado com os seus ossos. O mesmo acontece com César. O nobre Brutus vos afirmou que César era ambicioso. Se assim era, ele cometeu uma falta grave, mas já pagou por ela. Aqui, com a permissão de Brutus e de seus companheiros, porque Brutus é um homem respeitável e assim são todos os homens de bem traço, venho falar-vos nos funerais de César. Era meu amigo, foi justo e leal comigo. Brutus, porém, disse que ele era ambicioso, e Brutus é um homem respeitável. César trouxe para Roma muitos cativos, cujo resgate encheu os cofres públicos. Seria por isso que parecia ambicioso. Quando o pobre sofria, César chorava. A ambição deve ser feita de estofo mais rude. Entretanto, Brutus disse que ele era ambicioso, e Brutus é um homem respeitável. Todos vós vistes como nas Lupercais. Por 3 vezes, lhe apresentei uma coroa de rei e 3 vezes ele a recusou. Seria isso ambição? Entretanto, Brutus diz que ele era ambicioso, e, sem dúvida alguma, Brutus é um homem respeitável. Falo aqui não para desaprovar Brutus, mas para dizer o que sei. Outrora vós o amastes, e não sem motivo justo. Agora, que motivos vos impedem de chorá-lo? Ó razão! Fugiste para as feiras, e os homens já não raciocinam. Perdoai-me. O meu coração está no esquife com César. Devo parar até que ele volte novamente para mim. Nesse ponto Marco Antônio parou para dar aos ouvintes oportunidade de discutir às pressas, entre si, as suas afirmativas claras. O seu objetivo, assim fazendo, era observar qual o efeito que as suas palavras produziam, da mesma maneira que um vendedor anima o seu futuro cliente a falar para descobrir o que ele tem em mente. Primeiro cidadão, parece-me que há muita coisa nas suas palavras. Segundo cidadão, se considerares devidamente o assunto, verás que César cometeu grandes erros. Terceiro cidadão, na verdade, mestre, temo que o seu substituto seja pior. Quarto cidadão, prestaste bem atenção às palavras dele. César não quis aceitar a coroa. Isso prova que ele não era ambicioso. Primeiro cidadão, se assim for,
Alguém pagará caro por tudo isso. Segundo cidadão. Pobre homem. Chorou tanto que tem os olhos vermelhos como brasa. Terceiro cidadão. Não há em Roma homem mais nobre que Antônio. Quarto cidadão. Atenção. Ele vai começar a falar novamente. Marco Antônio. Ontem a palavra de César podia dominar o mundo. Hoje ele jaz aqui, o mais pobre dos homens não o venera. Senhores, apelava para a vaidade da multidão. Se eu quisesse despertar, inflamar os vossos corações e as vossas mentes com a revolta e a cólera, acusaria Brutus, acusaria Cássio, que, todos vós sabeis, são homens respeitáveis. Observemos quantas vezes Marco Antônio repete o termo respeitável. Observemos, também, com que inteligência ele dá a primeira sugestão de que Brutus e Cássio não são talvez tão respeitáveis como julga a população romana. Essa sugestão é levada a efeito nas palavras revolta e cólera que emprega pela primeira vez, depois da pausa que lhe deu uma oportunidade para observar como a multidão pendia para o seu lado. Observemos como ele constrói as suas frases de acordo com o estado de espírito dos seus ouvintes. Marco Antônio, não quero acusá-los. Porém, antes acusarei o morto, acusarei a mim mesmo e a vós todos do que a esses dignos homens. Concretizando a sua sugestão em ódio a Brutus e a Cássio, apela para a curiosidade da multidão e começa a depositar o alicerce para o clímax, uma clímax que ele sabia que venceria a população, pois agiu com tanta habilidade que o povo julgaria ser a sua própria conclusão. Marco Antônio. Aqui está um pergaminho com sinete de César que encontrei no seu gabinete. É o seu testamento. Se ouvisseis a leitura deste testamento, o que, perdoai-me, não pretendo fazer aqui, aguçou a curiosidade do povo, fazendo-o pensar que realmente ele não queria ler o testamento. Tenho certeza de que todos vós beijaríeis as feridas de César assassinado, molharíeis os vossos lenços no seu sangue sagrado. Imploraríeis fios do seu cabelo como lembrança, e a morrerdes mencionaríeis entre vossos desejos o de que tão preciosas relíquias passassem para os vossos descendentes. A natureza humana há sempre desejo que é difícil de conseguir ou aquilo de que vai ser privado. Observemos com que habilidade Marco Antônio despertou o interesse do povo pelo testamento e como preparou a todos para escutá-lo com o espírito aberto. É este o segundo passo a dar no processo de neutralizar as mentes. Todos. O testamento. O testamento. Queremos ouvir o testamento de César. Marco Antônio. Tende paciência. Generosos amigos, não devo lê-lo. Não é bom que saibais o quanto César vos amou. Não sois feitos de madeira ou de pedra. Sois humanos. E, sendo humanos, ao ouvirem o testamento de César, poderíeis ficar inflamados. Exatamente o que ele desejava. Poderíeis ficar furiosos. Não. Não é bom saberdes que sois seus herdeiros, pois, se souberdes, o que poderá acontecer? Quarto cidadão. O testamento. Queremos ouvir a leitura do testamento. Marco Antônio. Leia o testamento. Leia o testamento de César. Marco Antônio. Quereis ser pacientes? Quereis esperar um pouco? Fui muito longe falando nisso. Temo ter acusado os homens respeitáveis que cravaram os seus punhais no coração de César. Punhais e cravar sujeira um assassinato. Observemos com que inteligência Marco Antônio põe essa sugestão nas suas palavras e com que rapidez a população apreendeu o seu significado, pois, sem ninguém perceber, preparara todas as mentes, deixando-as num estado receptivo. Quarto cidadão. Esses homens respeitáveis são os traidores. Todos. O testamento. O testamento. Segundo cidadão. São os vilões. Os assassinos. O testamento. Exatamente o que Marco Antônio já dissera. Mas ele compreendeu que seria de muito maior efeito fixar a ideia na mente dos ouvintes e deixar que eles próprios dissessem. Marco Antônio. Exigis de mim a leitura do testamento. Então formai um círculo em torno do corpo de César, para que eu vos possa mostrar o autor do testamento. Posso descer? Permitireis isso? Nesse ponto Brutus devia ter procurado uma saída por onde fugir. Todos. Vinde. Segundo cidadão. Descei. Terceiro cidadão. Lugar. Dê um lugar para Antônio. O nobilíssimo Antônio. Marco Antônio.
Não fiqueis tão próximos de mim. Afastai-vos um pouco. Ele sabia que dando essa ordem ainda os aproximaria mais. E era justamente o que desejava. Todos, para trás, para trás. Marco Antônio, se tendes lágrimas, preparai-vos para derramá-las. Todos vós conheceis este manto. Lembro-me da primeira vez que César o vestiu. Foi numa noite de verão, na sua tenda, no dia em que bateu os nervos. Olhai, aqui penetrou um punhal de Cássio. Vede o rasgão que fez o invejoso Casca. Foi aqui que o bem-amado Brutus cravou o seu punhal. E ao ser retirado este, como que o sangue de César seguiu a lâmina, para se certificar de que era Brutus quem feria tão impiedosamente, pois Brutus, como todos vós sabeis, era o anjo de César. Sabeis, ó deuses, quanto César o amava. Este foi o mais cruel de todos os golpes. Quando o nobre César se viu apunhalado, a ingratidão, mais forte que as armas dos traidores, o venceu. Despedaçou seu coração bondoso, e, cobrindo o rosto com o manto, o grande César tombou bem aos pés da estátua de Pompeu, que ficou manchada de sangue. Que queda é aquela, meus patrícios? Então eu, vós, todos nós caímos enquanto a traição sangrenta florescia sobre nós. Chorais agora e percebo que vos sentis comovidos. Derramais lágrimas de compaixão. Almas sensíveis. Por que chorais se apenas vistes as vestes do nosso César traspassadas de golpes? Olhai aqui, vede o próprio César dilacerado pelos seus traidores. Observemos como Marco Antônio emprega finalmente a palavra traidores, porque sabe que as mesmas estão em harmonia com o que domina a mente dos seus ouvintes. Primeiro cidadão, que triste espetáculo. Segundo cidadão, que dia fatal. Terceiro cidadão, que dia fatal. Quarto cidadão, que espetáculo sangrento. Segundo cidadão, havemos de vingá-lo. Fosse Brutus um homem mais inteligente e não apenas um tolo, e estas horas já devia estar muito longe da cena. Todos, vingança. Vamos buscá-los. Incendiemos, matemos, assassinemos. Não deixemos vivo um só dos traidores. Aqui Marco Antônio dá o terceiro passo para a concretização do pensamento da população, pondo em ação. Mas, vendedor hábil que é, não procura forçar essa ação. Marco Antônio, parai, concidadãos. Primeiro cidadão, calma. Ouçamos o nobre Antônio. Segundo cidadão, escutemo-lo, sigamo-lo, morramos com ele. Com essas palavras Antônio teve a certeza de ter a multidão consigo. Observemos como tirou vantagem deste momento psicológico e momento pelo qual espera todo vendedor inteligente. Marco Antônio, bons amigos, generosos amigos, não quero incitar-vos, de maneira tão rápida, à revolta. Os autores desse feito são homens respeitáveis. Que motivos particulares tinham para assim agir? Não sei. Eles são inteligentes e honestos e, sem dúvida alguma, poderão apresentar razões para justificar o seu gesto. Não vim roubar os vossos corações. Não sou um orador, como Brutus, mas apenas, como sabeis, um homem simples, franco. Amava o meu amigo. Eles sabiam disso muito bem e me deram autorização para falar sobre ele. Não tenho talento, nem palavras, nem mérito, nem ação, nem expressão, nem eloquência, nem poder de persuasão para inflamar o sangue dos homens. Apenas falo francamente. Digo-vos apenas o que todos sabeis. Mostro-vos as feridas do querido César. Pobres, pobres bocas mudas, e elas que falem por mim. Mas, se eu fosse Brutus e Brutus fosse eu, talvez pudesse inflamar os vossos espíritos e em cada ferida de César, uma eloquência capaz de mover as pedras de Roma e de levantá-las e amotiná-las. Todos, nós nos revoltaremos. Primeiro cidadão, incendiaremos a casa de Brutus. Terceiro cidadão, vamos, então, vamos, busquemos os conspiradores. Marco Antônio, ouvi-me, concidadãos. Quero ainda dizer-vos alguma coisa. Todos, calma. Escutemos Antônio, o nobilíssimo Antônio. Marco Antônio, então, amigos,
Não sabeis o que ides fazer. Em que César vos mereceu tamanha dedicação? Não o sabeis. Eu vos vou dizer. Esquecestes o testamento. Antônio estava pronto para jogar o seu trunfo. Estava quase no clímax. Observemos a inteligência com que apresentou todas as sugestões, uma a uma, deixando para o fim a sua mais importante declaração. Guardou a afirmativa, a qual confiava para a ação. No grande campo das vendas e da oratória em público, muitas vezes os indivíduos procuram chegar a esse ponto muito depressa, procuram empurrar os ouvintes ou os futuros clientes, e assim perdem toda a atração. Todos, é verdade. O testamento. Fiquemos e ouçamos o testamento. Marco Antônio. Aqui está o testamento. E com o sinete de César. Para cada cidadão romano, para cada um de vós, deixa 75 dracmas. Segundo cidadão, nobilíssimo César, vingaremos a tua morte. Terceiro cidadão, magnífico César, Marco Antônio, ouvi-me com paciência. Todos, silêncio. Marco Antônio, além disso, deixou para vós todos os jardins, todo o seu parque e os novos pomares que ficam deste lado do Tibre. Deixa tudo isso para vós e vossos herdeiros, e para sempre, lugares agradáveis onde passeareis e vos divertireis. Este era o verdadeiro César. Quando surgirá outro igual, primeiro cidadão, nunca, nunca venham. Vamos queimar o seu corpo no lugar sagrado e com as mesmas tochas incendiaremos as casas dos traidores. Levem o corpo. Segundo cidadão, vão buscar o fogo. Terceiro cidadão, arranquem os bancos. Quarto cidadão, derrubemos as janelas e tudo mais. E esse foi o fim de Brutus. Ele perdeu porque lhe faltou personalidade e bom senso para apresentar os seus argumentos de acordo com o ponto de vista da população romana, tal como fez Marco Antônio. Toda sua atitude indica claramente que ele se julgava uma grande personagem, que estava orgulhoso do seu feito. Todos nós temos conhecido, nos nossos dias, pessoas que se parecem com Brutus nesse ponto, mas, se as observamos de perto, veremos que não conseguem realizar muita coisa. Suponhamos que Marco Antônio tivesse subido à tribuna com uma atitude agressiva e iniciado seu discurso mais ou menos no seguinte teor: agora, povo romano, permiti que vos diga alguma coisa sobre Brutus. Ele é um verdadeiro assassino. De certo não teria continuado, pois a população teria apupado. Hábil vendedor e psicólogo, Marco Antônio apresentou o seu caso de tal modo que o fez parecer não uma ideia sua, mas da própria população de Roma. Volte o leitor a lição sobre iniciativa e liderança e leia mais uma vez, comparando a sua psicologia com a da oração de Marco Antônio. Observe como foi acentuado vós e não o eu. Peço-lhe que observe como esse mesmo ponto foi acentuado em todo o curso, especialmente na 7ª lição, quando falamos sobre o entusiasmo. Shakespeare foi o escritor mais psicólogo que a civilização já conheceu. Por essa razão, toda sua obra é baseada num conhecimento perfeito da natureza humana. Através de todo esse discurso que o autor pôs na boca de Marco Antônio, observa-se com que cuidado ele assumiu a atitude da segunda pessoa, tão cuidadosamente que a população romana convenceu-se de que tomara a sua própria decisão. Devemos entretanto chamar a atenção do leitor para o fato de que o apelo de Marco Antônio ao interesse próprio da população romana foi baseado nos mesmos princípios escusos que muitas vezes pessoas desonestas empregam para explorar a cupidez e a avareza das suas vítimas. Enquanto Marco Antônio dava provas de grande controle de si mesmo, assumindo em relação a Brutus, no início da sua oração, uma atitude que não era verdadeira, é evidente, ao mesmo tempo, que todo o seu apelo foi baseado na certeza de que sabia o meio de influenciar a população romana por meio da lisonja. As duas cartas reproduzidas na 7ª lição deste curso ilustram, de modo muito concreto, o valor do emprego do pronome vós e a fatalidade do apelo por meio do eu. Volte o leitor às cartas, leia-as novamente e observe como a que deu melhor resultado segue de perto o apelo de natureza oposta. Quer se trate de escrever uma carta comercial, pregar um sermão, redigir um anúncio ou escrever um livro, o leitor fará bem seguindo os mesmos princípios empregados por Marco Antônio na sua famosa oração. A palavra educar tem as suas raízes no latim educo,
que significa vir de dentro, projetar-se. O homem mais educado é aquele que possui maior desenvolvimento mental. Voltemos agora a nossa atenção para os modos e meios pelos quais uma pessoa pode desenvolver uma personalidade atraente. Iniciemos com a primeira condição essencial, que é o caráter, pois ninguém poderá ter uma personalidade atraente se não possuir a base de um caráter íntegro e verdadeiro. Por meio do princípio da telepatia telegrafamos a natureza do nosso caráter às pessoas com quem entramos em contato, sendo isso responsável pelo que comumente se chama sentido intuitivo de que a pessoa que acabamos de encontrar, mas sobre a qual nada sabemos, não nos merece confiança. Podemos nos vestir com roupas da última moda, feitas pelo melhor alfaiate, e nos conduzir de uma maneira agradável, no que se refere à aparência. Mas se houver cobiça, inveja, ódio, avareza e egoísmo no nosso coração, jamais atrairemos alguém, com exceção das características que se harmonizam com o nosso. As coisas iguais se atraem e podemos estar certos de que os que são atraídos por nós são aqueles cuja natureza é igual à nossa. Podemos mostrar sorrisos artificiais para ocultar os nossos sentimentos e praticar a arte de apertar a mão de modo que imite perfeitamente o gesto de uma pessoa que possua realmente essa arte. Mas se essas manifestações externas de uma personalidade atraente não tiverem o fator vital que se chama sinceridade de propósito, repelirão, em vez de atrair. Como poderá, então, alguém construir um caráter? O primeiro passo para isso é observar uma autodisciplina rígida. Tanto na segunda como na oitava lição o leitor encontrará a fórmula por meio da qual poderá modelar o seu caráter, de acordo com o padrão que escolher. Mas, repetimos aqui, isso é um princípio que precisa ser muito acentuado. Primeiro, selecionar aquelas pessoas cujas características são construídas da qualidade que você deseja. Em seguida, deve-se proceder da maneira descrita na segunda lição, para adquirir essas qualidades, com o auxílio da autossugestão. Crie leitor na imaginação uma mesa de conselho e reúna suas personalidades todas as noites, em torno dela. Não sem ter antes redigido claramente uma declaração concisa das qualidades que deseja adquirir de cada uma delas. Comece então a afirmar ou sugerir a si próprio, em voz alta, que já começa a desenvolver em si mesmo essas qualidades. Ao fazer isso, feche os olhos e veja em imaginação as figuras sentadas em torno da mesa imaginária, da maneira descrita na segunda lição. Segundo, por meio dos princípios descritos na oitava lição, sobre o autocontrole, domine os seus pensamentos e conserve a mente vitalizada com ideias de natureza positiva. Faça com que o pensamento dominante do seu espírito seja uma imagem da pessoa que deseja ser, a personalidade que está deliberadamente construindo por meio desse processo. Pelo menos 12 vezes ao dia, quando tiver alguns minutos para si, feche os olhos e dirija o pensamento para as figuras que escolheu. Pense, com uma fé que não conhece limites, que está começando a se tornar parecido, em caráter, com as personalidades da sua escolha. Terceiro, procure todos os dias pelo menos uma pessoa na qual encontre alguma boa qualidade, que mereça elogio, e a elogie. Lembre-se, entretanto, de que esse louvor não deve ser de natureza barata, lisonja e sincera. Precisa ser genuíno. Pronuncie as suas palavras de elogio com uma firmeza tal que possam impressionar as pessoas com quem fala. Observe então o que acontece. Verá que prestou àqueles a quem elogiou um verdadeiro benefício e terá dado um passo a mais no desenvolvimento do hábito de procurar encontrar boas qualidades nos outros. Nunca será demais acentuar os magníficos resultados desse hábito de elogiar abertamente, com entusiasmo, as boas qualidades dos outros. Esse hábito logo trará recompensa devida, no sentimento de respeito e testemunho de gratidão da parte dos outros para conosco, o que contribuirá para modificar a nossa personalidade. Aqui entra novamente a lei da atração, e todos aqueles a quem elogiarmos verão em nós as qualidades que vemos neles. O êxito na aplicação da fórmula em questão está na razão direta da fé na sua veracidade. Por mim, não penso somente que é verdadeira, estou convencido de que é, porque a empreguei com êxito e tenho ensinado outras pessoas a empregá-la com igual êxito. Assim,
Tenho o direito de prometer ao leitor igual sucesso. Tenho uma riqueza que nunca poderá ser roubada de mim, que nunca poderei gastar toda, que não pode ser afetada pelas crises econômicas e quedas de títulos. Essa riqueza é a minha alegria de viver. Além disso, com o auxílio dessa fórmula, você poderá desenvolver de modo tão rápido uma personalidade atraente que surpreenderá todos que o conhecem. O desenvolvimento de tal personalidade está inteiramente dentro do seu controle. Fato esse que lhe dá imensa vantagem e que, ao mesmo tempo, põe sobre os seus ombros a responsabilidade do fracasso ou negligência no exercício desse privilégio. Agora desejo atrair a atenção do leitor para a razão pela qual deve falar alto, ao afirmar as qualidades desejadas que selecionou como material para construir uma personalidade atraente. Esse processo tem dois efeitos desejáveis, a saber, primeiro, põe em movimento a vibração por meio da qual o pensamento que apoia as palavras chega a se fixar no subconsciente, onde se enraiza e cresce, até se tornar uma grande força motora nas atividades externas, físicas, conduzindo à transformação do pensamento em realidade. Ponto segundo, desenvolve a capacidade para falar com firmeza e convicção, que levará finalmente a pessoa a se tornar um bom orador. Seja qual for a nossa ocupação na vida, podemos ter capacidade para ficar de pé, firmes, e falar de modo convincente. É esse um dos meios mais eficientes para se desenvolver uma personalidade atraente. Põe o leitor sentimento e emoção nas suas palavras, desenvolve um tom de voz rico, profundo. Se a sua voz tem tendência para ser áspera, eduque até que adquira um tom agradável e brando. Com voz desagradável ninguém poderá expressar ao máximo uma personalidade atraente. É possível cultivar a voz, torná-la ritmada e agradável ao ouvido dos outros. Pensemos que a palavra é o meio principal de expressar a personalidade, e por essa razão há toda a vantagem em cultivar um estilo ao mesmo tempo forte e agradável. Não posso me lembrar de uma única personalidade atraente, digna de nota, que não tenha sido construída em parte com habilidade para falar com firmeza e convicção. Estudemos os grandes vultos de hoje, em qualquer parte do mundo, e observemos o fato significativo de que quanto mais preeminentes, mais eficientes são na arte de falar com firmeza. Estudemos as personalidades que mais se distinguiram na política no passado, e observemos que os estadistas que mais conseguiram êxito são citados como tendo sido dotados de grande facilidade de palavra, podendo falar com firmeza e convicção. No domínio do comércio, da indústria e das finanças, parece igualmente significativo o fato de que os líderes mais eminentes são homens que têm facilidade de usar a palavra. Na verdade, ninguém espera se tornar um grande líder em qualquer empreendimento se não desenvolver a habilidade de falar com uma firmeza que traga em si a convicção. Um vendedor poderá nunca ter necessidade de pronunciar um discurso em público, porém muito aproveitará, de certo, se desenvolver essa habilidade, o que o tornará apto para falar com convicção na conversa habitual. Façamos agora um resumo dos fatores que entram no desenvolvimento de uma personalidade atraente. Primeiro, formar o hábito de interessar-se pelos outros, procurar descobrir suas boas qualidades e referir-se a elas elogiosamente. Segundo, desenvolver a habilidade de falar com firmeza e convicção, tanto na conversa habitual como em reuniões públicas, quando se deve usar a voz em um tom mais elevado. Terceiro, vestir-se de acordo com o tipo físico e o trabalho que se exerce. Quarto, desenvolver um caráter positivo por meio da fórmula traçada nesta lição. Quinto, aprender a arte de apertar as mãos, de modo a expressar um sentimento caloroso de entusiasmo por meio dessa forma de saudação. Sexto, atrair-se as pessoas atraindo-se primeiro para elas. Sétimo, lembrar sempre que a nossa única limitação, dentro do razoável, e a que estabelecemos na nossa própria mente, o entusiasmo é a maior força da alma. Conserve-o e nunca lhe faltará poder para conseguir o que necessitar. Esses 7 pontos cobrem os fatores mais importantes que entram no desenvolvimento de uma personalidade atraente.
Mas parece-me desnecessário sugerir que uma personalidade não se desenvolverá por sua conta própria. Ela se desenvolverá se nos submetermos à disciplina aqui descrita com uma firme determinação para nos transformarmos na pessoa que gostaríamos de ser. Estudando essa lista dos 7 fatores importantes que entram no desenvolvimento de uma personalidade atraente, pareceu-me interessante chamar a atenção do leitor para o segundo e o quarto pontos como sendo os mais importantes. Se o leitor cultivar os mais belos pensamentos, sentimentos e ações que entram na construção de um caráter positivo e aprender a expressar-se com firmeza e convicção, terá desenvolvido uma personalidade atraente, pois atrás dessas virão as outras qualidades aqui descritas. Há um grande poder de atração na pessoa que tem um caráter positivo. E esse poder se expressa por meio de fontes visíveis e invisíveis. Desde o momento em que nos aproximamos de uma pessoa assim, mesmo que não tenhamos articulado uma única palavra, faz-se sentir a influência desse poder que vem de dentro. Qualquer transação equívoca em que nos envolvermos, todo pensamento negativo que tivermos e todo ato destrutivo que consentirmos, destruirão esse algo de sutil que vem de dentro e que se conhece com o nome de caráter. Há uma confissão completa no nosso modo de olhar, nos nossos sorrisos, nas nossas saudações e apertos de mãos. Os seus pecados o mancham, maculam a boa impressão que ele causa. Não se sabe por quê, mas não se confia nele. Seus vícios transparecem nos seus olhos, desfiguram seu rosto, torcem seu nariz, põem o estigma da fera na sua cabeça e escrevem louco na testa de um rei. Emerson. Chamarei agora a atenção do leitor para o primeiro dos 7 fatores que entram no desenvolvimento de uma personalidade atraente. O leitor observou que em toda esta lição entrei em longos detalhes, visando demonstrar as vantagens materiais que há em ser agradável para com outras pessoas. Entretanto, a maior vantagem de todas reside não na possibilidade de lucros financeiros ou materiais que esse hábito oferece, mas no magnífico efeito que tem sobre o caráter de todos que o praticam. Adquire o leitor o hábito de ser agradável e lucrará tanto material como mentalmente, pois nunca nos sentimos tão felizes como quando sabemos que também tornamos os outros. Evite desafiar os outros para discussões inúteis. Tire os óculos enfumaçados através dos quais vê o que lhe parecem ser as tristezas da vida e em seu lugar veja somente a luz do sol da amizade. Lance fora o martelo e deixe de bater, porque, certamente, os grandes prêmios da vida cabem aos construtores, e não aos destruidores. O homem que constrói uma casa é um artista. O que faz uma demolição é apenas um operário. Se o leitor é uma pessoa que se queixa, o mundo escutará as suas lamentações e os seus delírios, se não puder evitá-lo. Mas se é uma pessoa que traz uma mensagem de amizade e otimismo, ouvirá as suas palavras, porque assim o deseja. As pessoas que se queixam não podem ter uma personalidade atraente. E a arte de ser agradável, essa simples característica, é a base de todas as transações coroadas de êxito. Conduzo sempre o meu carro a uns 8 quilômetros de distância do centro da cidade para comprar a gasolina que podia obter a alguns quarteirões da minha casa. Por quê? Simplesmente porque o encarregado do posto é um artista, e dirige o seu negócio de modo muito agradável. Vou lá não porque a gasolina seja mais barata, mas porque me agrada o efeito vitalizador da sua personalidade atraente. Compro sapatos em determinada loja na Broadway, em Nova York, não porque não seja possível encontrar bons calçados em outras lojas, pelo mesmo preço, mas apenas porque o gerente dessa loja tem uma personalidade atraente. Enquanto experimento os sapatos, ele conversa comigo sobre os assuntos que sabe serem do meu particular interesse. O meu banco é o Ahriman National Bank, entre a Rua 44 e a Quinta Avenida, não porque não haja outros estabelecimentos bancários igualmente bons, mas somente porque todos os funcionários, até mesmo o Sr. Ahriman, procuram me agradar. Conquanto a minha conta corrente seja modesta, tratam-me como se eu fosse um milionário. Nenhum homem tem o direito de abusar de uma amizade a ponto. Nenhum homem tem o direito de abusar de uma amizade a ponto de pedir ou esperar de um amigo que lhe dê provas de sacrifícios. Admiro grandemente John D. Rockefeller, não porque seja o filho de um dos homens mais ricos do mundo,
e sim pela única razão de que também ele adquiriu a arte de ser agradável. Na pequena cidade de Lancaster, Pensilvânia, mora M.T. Garvin, um comerciante próspero que eu viajaria centenas de quilômetros para visitar, não porque seja rico, mas porque faz questão de ser agradável. Não tenho dúvida de que o seu êxito material está intimamente relacionado com essa nobre arte da afabilidade que ele adquiriu. Tenho no meu bolso uma caneta tinteiro Parker e minha esposa e meus filhos têm também canetas da mesma marca. Não porque não existem outras boas canetas tinteiro, mas pela simples razão de que me senti atraído por George S. Parker, devido ao seu hábito de ser agradável. Minha mulher é assinante do Ladies Home Journal não porque não haja outras boas revistas do mesmo gênero, mas porque nos sentimos atraídos por essa revista há vários anos, quando Edward Booker era o seu diretor, porque ele adquirira a arte de ser agradável. Ó peregrinos que buscais o arco-íris, parai um momento à beira do caminho e aprendei com as pessoas triunfantes, que venceram porque adquiriram a arte de ser agradável. Pode-se vencer durante algum tempo por meio da crueldade ou da astúcia. É possível adquirir mais bens do que os necessários à existência por meio da força e de artifícios. Porém, mais cedo ou mais tarde, chega-se a um ponto da vida em que se sente o remorso e o vazio na bolsa cheia de dinheiro. Nunca reflito sobre o poder, as situações elevadas e as riquezas adquiridas pela força sem ter a impressão profunda do sentimento expressado por um homem, cujo nome não ouso mencionar, enquanto está junto ao túmulo de Napoleão Bonaparte. Há pouco estive diante do túmulo de Napoleão, um túmulo magnífico, resplandecente de ouro, próprio de uma deidade, e olhei para o sarcófago de mármore raro, de preço inestimável, onde repousam as cinzas daquele homem turbulento. Olhei por cima da balaustrada e pensei na carreira do maior soldado dos tempos modernos. Vi-o em Toulon. Vi-o caminhando ao longo das margens do Sena, pensando no suicídio. Vi-o derrubando a população nas ruas de Paris. Vi-o à frente do exército, na Itália. Vi-o cruzando a ponte em Lourdes, com a bandeira tricolor na mão. Vi-o no Egito, à sombra das pirâmides. Vi-o conquistar os Alpes e juntar as águias da França às águias dos penhascos. Vi-o em Marengo, em Lumi e em Austerlitz. Vi-o na Rússia, quando a infantaria da neve e cavalaria selvagem dispersaram as suas legiões, como o inverno dispersa as folhas secas. Vi-o em Leipzig, na derrota e no desastre, repelido por 1 milhão de baionetas, sobre Paris agarrado como uma fera selvagem, banido para Elba. Viu escapar, reapoderar-se do império pela força do seu gênio. Viu sobre o campo terrível de Waterloo, onde a chance e o destino combinaram destruir a fortuna do seu antigo rei. Viu em Santa Helena, com as mãos cruzadas nas costas, olhando para o mar, triste e solene. Pensei nas viúvas e nos órfãos que ele fizera, nas lágrimas que haviam sido derramadas pela sua glória e na única mulher que ele amou, repelida do seu coração pela mão fria da ambição. E disse então que preferia ter sido um camponês francês, calçado de tamancos. Preferia ter vivido numa cabana, com a vinha crescendo sobre a porta e os cachos de uva tornando-se purpúreos, aos beijos amorosos do sol de outono. Preferia ter sido esse pobre camponês, com a esposa ao lado, costurando, ao pôr do sol, os filhos sobre os joelhos, rodeando-os com os braços. Sim, preferia ter sido esse homem, e depois de morto, entregue ao silêncio e ao esquecimento no túmulo, a ter sido a personagem imperial da força e do crime, conhecida por Napoleão, o Grande. Deixo com o leitor, como clímax desta lição, a ideia dessa dissertação imortal sobre um homem que viveu pela espada e pela força, e morreu na ignomínia, um par aos olhos dos seus semelhantes, uma chaga à memória da civilização, um fracasso, em suma. Por quê? Não adquiriu a arte de ser agradável. Porque não pôde ou não quis subordinar-o ao bem dos seus seguidores.